não se está julgando o presidente novamente. Aqui se está decidindo que a ele se aplica a mesma regra que vale para todos. Minha emenda 1. Requerimento de registro de candidatura ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018, apresentado por Luiz Inácio Lula da Silva pela coligação O Povo Feliz de Novo. 2. A Lei Complementar 64 de 90, com redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, estabelece que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, por crimes contra a administração pública ou de lavagem de dinheiro. 3. O candidato requerente foi condenado criminalmente por órgão colegiado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Incide, portanto, a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, itens 1 e 6 da Lei Complementar 64. 4. A Justiça Eleitoral não tem competência para analisar se a decisão criminal condenatória está correta ou equivocada, incidindo aqui a súmula número 41, que dispõe que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário. 5. Uma vez que a existência de decisão condenatória proferida por órgão colegiado já está devidamente provada nos autos e é incontroversa, é caso de julgamento antecipado de mérito nos termos do artigo 355.1 do Código de Processo Civil. 6. Além disso, as provas requeridas por alguns dos impugnantes são desnecessárias, razão pela qual devem ser indeferidas. Não havendo provas a serem produzidas, a jurisprudência do TSE afirma que não constitui cerceamento de defesa a não abertura de oportunidade para a apresentação de alegações finais, ainda quando o impugnado tenha juntado documentos novos. Cito os precedentes. A medida cautelar concedida em 17 de agosto pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, no âmbito da comunicação individual, para que o Estado brasileiro assegure ao candidato o direito de concorrer nas eleições de 2018 até o trânsito em julgado da decisão criminal condenatória, não constitui fato superveniente apto a afastar a incidência da inelegibilidade, nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97. Em atenção aos compromissos assumidos pelo Brasil na ordem internacional, a manifestação do Comitê merece ser levada em conta com o devido respeito e consideração. Não tem ela, todavia, caráter vinculante e, no presente caso, não pode prevalecer, por diversos fundamentos formais e materiais. Do ponto de vista formal, 1. O Comitê de Direitos Humanos é órgão administrativo sem competência jurisdicional, de modo que suas recomendações não têm caráter vinculante. 2. O primeiro protocolo facultativo ao Pacto Internacional, que legitimaria a atuação do Comitê, não está em vigor na ordem jurídica interna brasileira. 3. Não foram esgotados os recursos internos disponíveis, o que é requisito de admissibilidade da própria comunicação individual. 4. A medida cautelar foi concedida sem a prévia audiência do Estado brasileiro e por apenas 2 dos 18 membros do comitê em decisão desprovida de fundamentação. No mesmo sentido, a precedente do Supremo Tribunal da Espanha, que em caso semelhante não observou medida cautelar do mesmo comitê por entender, como entende toda a doutrina internacional, que não possuem efeito vinculante, apesar de servirem como referência interpretativa para o Poder Judiciário. Não gostaria de dizer, a maior parte. O Tribunal Espanhol afirmou ainda que, no caso de medidas cautelares, até mesmo a função de orientação interpretativa é limitada, sobretudo quando as medidas são adotadas sem o contraditório. Do ponto de vista material, ainda sobre a decisão do Comitê de Direitos Humanos,
Tampouco há razão para acatar a recomendação. O comitê concedeu a medida cautelar por entender que havia risco iminente de dano irreparável ao direito previsto no artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que proíbe restrições infundadas ao direito de se eleger. Porém, a inelegibilidade neste caso decorre da lei da ficha limpa, que por haver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e ter se incorporado à cultura brasileira, sendo aplicada indistintamente a todos na mesma situação, não pode ser considerada uma limitação infundada à elegibilidade do requerente. 8. Verificada a incidência de causa de inelegibilidade, deve-se reconhecer a inaptidão do candidato para participar das eleições de 2018, visando ao cargo de presidente da República. Para afastar a inelegibilidade, seria necessário, nos termos do artigo 26C da Lei Complementar 64 de 90, que o órgão colegiado do tribunal, ao qual couber a apreciação do recurso contra a decisão do TRF4, suspendesse, em caráter cautelar, a inelegibilidade, o que não ocorreu no caso. E aí eu rejeito as demais teses de defesa, depois digo que desde o julgamento dos embargos de declaração no RESP 139 e 25, o Tribunal Superior Eleitoral conferiu alcance mais limitado à expressão registro subjúdice, para fins de aplicação do artigo 16A da Lei 9.504, fixando o entendimento de que a decisão colegiada do TSE, que indefere o registro de candidatura, já afasta o candidato da campanha eleitoral. Impugnações julgadas procedentes, reconhecimento da incidência da causa de inelegibilidade noticiada, registro de candidatura indeferido, pedido de tutela de evidência julgado prejudicado. Portanto, presidente, eu, em conclusão, tendo essa instância superior, ou se vier essa instância superior indeferir o registro do candidato, afasta-se a incidência do artigo 16A e, por consequência, voto no sentido de 1. Facultar à coligação substituir o candidato no prazo de 10 dias, vedar a prática de atos de campanha, em especial a veiculação da propaganda eleitoral relativa à campanha eleitoral presidencial no rádio e na televisão, até que se proceda à substituição e determinar a retirada do nome do candidato da programação da urna eletrônica. Pedindo desculpas pelo voto longo, dentre outras razões, presidente, porque não tive tempo de ser breve, eu aqui concluo, essa é a minha convicção, este é o meu voto. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Luiz Edson Fachin, eu consulto Vossa Excelência sobre duas questões. Primeiro, se prosseguimos desde logo,